Vamos lá. A magnífica história de Portal. Portal, Half-Life Coop. Let's go. Esse cara não explica de modo legal, mas serve pra entender. Beleza, vamos tentar entender então a história de Portal, aquilo que eu não entendi. Se é que teve alguma coisa que eu não entendi no jogo. Vamos lá. Pessoal, aqui quem fala é o KindaDub e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é meio que especial, sendo mais uma extensão do vídeo Half-Life 2 Gravidade do meu amigo 5 Noites. Então se prepare porque hoje vamos contar a história de uma das obras-primas da Valve, Portal 1 e Portal 2. Antes de começar de verdade, quero deixar claro que esse vídeo está cheio de spoilers dos jogos Portal 1, Portal 2 e da série Half-Life. Não recomendo assistir antes de jogar esses jogos. Então, se você não jogou nenhum desses, recomendo que você volte desse vídeo depois de ter os jogado. Também deixando claro que o vídeo está separado em partes e os timestamps vão estar tanto na descrição, tanto na barra de progresso do vídeo. Sem enrolação, vamos até a primeira parte. Portal 1, as câmeras de teste. O jogo começa com o nosso protagonista Shell, deitado em uma cama, dentro de uma sala chamada de cofre de relaxamento. Uma voz robótica começa a falar com ela e diz que um portal vai se abrir em 3 segundos para que podamos começar os testes. Bem simples, o primeiro teste mostra que colocar cubos em cima de botões gigantes e redondos é de alguma forma considerado ciência. Depois disso, ela é apresentada a famosa Portal Gun, ou dispositivo de portais portátil da Aperture Science. Porém, essa Portal Gun só lança um portal, o azul para ser mais exato. Depois de alguns testes com bolas de energia, plataformas flutuantes, ácido, pulos de alturas da quais Shell provavelmente morreria caso não tivesse uma bota que nega seu dano de queda, e é claro, ela finalmente consegue a Portal Gun que lança ambos os portais, o azul e o laranja, em um teste bem perigoso cheio de ácido. Ela chega a ser apresentada a uns robôs chamados turrets, que são robôs militares que atiram em qualquer ser humano que está na vista deles, e a uns cubos com um coração em todos os lados, chamados de cubo de companhia. E é nesse momento que você se pergunta, qual é o problema desse lugar? Não é bem cubo de companhia, companheiro cubo, mas entendi o que ele quis dizer. Primeiro, quem é a voz robótica falando em todos os testes? Porque muitas das câmeras de teste sempre tem algo que pode matar Shell? Porque além dela não existe mais nenhum ser humano? Por que diabos tem salas secretas com posters, com stickers de cubos de companhia e escritas nas paredes como ajuda, ela está assistindo e o bolo é uma mentira? Vamos explicar uma coisa de cada vez pelo vídeo, mas por agora vamos falar sobre GLaDOS. GLaDOS, ou Genetic Lifeform and Disk Operation System, é a voz que nos acompanha pelo jogo inteiro. Ela que nos apresenta as câmeras de teste e aparentemente é que controla toda a Aperture Science. Porém, nesse ponto da história, pelo menos, ela anda meio suspeita, sempre citando um bolo no final dos testes e falando que o cubo de companhia não deve ser escutado caso ele falhe. Isso não deve ser muito um problema, né? Enfim, após alguns... É legal porque só agora que eu assisti aquela animação que eu entendo essa fala dela, tá ligado? O cubo não deve ser ouvido se ele por acaso falar. Testes, finalmente chegamos ao teste 19. GLaDOS nos apresenta o teste e nos promete um bolo no final. Sabendo que o bolo é uma mentira, isso não deve ser um bom sinal, não é mesmo? Após terminar o teste, Shell é levada por uma plataforma a um poço de fogo, já que GLaDOS confirma que todos os produtos da Aperture Science aguentam temperaturas acima de 4.000 graus Fahrenheit, ou 2.200 graus Celsius. Não tendo outra opção, Shell usa Portal Gun para sair daquela situação. Começando a última parte, Portal 1, a fuga. Shell, vendo que a GLaDOS quase a matou, ela tenta escapar pelas partes de manutenção da Aperture Science. GLaDOS tenta falar para ela voltar e que a tentativa de matar Shell foi apenas um erro, um mal entendido ou uma piada, ficando agressiva bem rápido, falando que vai matar Shell para não voltar para os testes. Mas ela tem outros planos. Seguindo algumas pichações, Shell chega até GLaDOS. GLaDOS começa a falar sobre como ela está com o coração partido, tentando mostrar a Shell uma surpresa, mas ela é interrompida quando uma bola roxa falante cai dela. Shell joga essa bola metálica dentro do incinerador que tinha na sala, e GLaDOS explica o que Shell acabou de fazer. Ela diz que esse era seu núcleo de moralidade, que os cientistas vinham colocado nela, para GLaDOS parar de inundar a Aperture Science com uma neurotoxina mortal. Após isso, ela começa a jogar foguetes em Shell, para tentar matar ela. Mas com a ajuda da Portal Gun, Shell consegue redirecionar os foguetes em direção a GLaDOS, pegar todos os núcleos dela e os jogar no incinerador e a derrotar. Depois disso, o mau funcionamento dos portais faz tudo ser teleportado para a superfície. O jogo termina com o jogador dentro de uma sala com um bolo e um cubo de companhia. Um braço robótico apaga a vela do bolo
bolo, e os créditos vêm em forma de uma música que GLaDOS canta, falando que os testes foram um grande sucesso e que ela ainda estava viva. Acabou. Acho que consegui resumir bastante a história do primeiro jogo. Mas essa é só uma parte da história inteira. Então, senhoras e senhores, agora vamos falar sobre os acontecimentos de durante e antes da história de Portal 1. Vamos falar da história de Portal 2 Lab Rat. É, a animação lá, né? A história começa com Doug Ratman, um cientista da Aperture Science que sofria de esquizofrenia. Ele estava fazendo um monólogo de como ele vê o mundo e que precisa tomar ziprazidona para conter os efeitos de sua doença. Ele carrega um cubo de companhia que fala com ele e às vezes o dá conselhos. Nota do editor, esqueci de falar que ele normalmente ele faz bastante murais e fica se escondendo em salas, então não tem aquela listinha do... Nossa, que áudio ruim, cara. Meu Deus, mano. Não dá pra entender nada que ele tá falando. Portal basicamente é por isso que existe salas secretas. Ele disse que o bolo é uma mentira, porque ele já viu muita gente sendo enganada por causa do bolo. Desculpa, eu sou horrível fazendo vídeos. No tempo em que ele acha Shell, aparentava que ele não tomava seus remédios há bastante tempo. Então ele decide tomar os dois últimos que restavam para ter certeza que não estava alucinando. Percebendo que não estava alucinando, ele corre pelas partes de manutenção da Aperture Science, tentando fugir. Ele tem um flashback dos seus colegas falando que haviam colocado as câmeras nas câmeras de teste. Ao voltar à realidade, Shell já tinha chegado à sala de GLaDOS. Ratman ouve um estrondo e ele foi checar e GLaDOS estava destruída. Ratman tem outro flashback, dessa vez com o seu amigo Henry, que estava conversando sobre GLaDOS, achando que seria uma descoberta incrível que poderia se comparar a Einstein descobrindo a relatividade ou a NASA chegando até a Lua. Ratman, porém, duvida dela, já que todas as vezes que ela é ativada, ela tenta matar todo mundo. De volta à realidade novamente, Ratman finalmente sai da Aperture Science e encontra Shell. Porém, ela estava sendo levada de volta para dentro pelo Party Escort Bot. Ratman tem mais um flashback onde Henry mostra para ele o núcleo de moralidade, que era para diminuir o desejo de morte de GLaDOS, sendo comparado a uma consciência. Ratman então protesta, dizendo que se fosse o caso não ia dar certo, já que sempre podemos ignorar nossa consciência. Retornando à realidade, o cubo de companhia fala para Ratman que ele deveria aproveitar o tempo que ele está fora para poder fugir dali. Porém, ele se sente culpado, dizendo que Shell está lá embaixo por causa dele. Ele novamente ignora o cubo e volta para dentro para salvar Shell. Depois de entrar na Aperture Science, o cubo fala a Ratman que não está se sentindo bem e que seus medicamentos estão fazendo efeito. Após isso, sua voz começou a desaparecer. Logo, Ratman finalmente encontra Shell em um tipo de quarto chamado de criosuspensão. Então ele decide tentar jogar no criocontrole, porém, turrets estavam bloqueando o caminho. Ele percebe que a explosão de GLaDOS acabou acertando a rede elétrica da câmera de Shell e que o suporte vital foi corrompido. Sem escolha, ele tenta passar pelas turrets, mas é derrubado. Enquanto estava no chão, Ratman tem mais um flashback. Esse está no dia em que GLaDOS inundou Aperture Science com neurotoxina mortal. Ratman, sendo o único sobrevivente, é insultado por GLaDOS por causa de sua esquizofrenia enquanto escapa das instalações dos testes. GLaDOS continua com os insultos até Ratman chegar à sala de arquivos e subir os arquivos de Shell para ela ser a primeira a ser testada, já que ele afirma que ela é a única que consegue derrotar GLaDOS. Mais um flashback começa mostrando Henry tendo uma conversa com GLaDOS, com ela falando que perdeu o interesse em matar por causa do núcleo de moralidade que foi colocado nela, e que gostaria de fazer uma recriação do experimento do gato de Schrödinger durante o dia de traga seu gato para o trabalho, e que para isso precisaria do estoque de neurotoxina e de algumas caixas. Henry, sendo burro e não percebendo suas más intenções, aceita a proposta de GLaDOS, já que era em favor da ciência, selando o destino de todos os funcionários junto com o dele. Ratman finalmente acorda e ouve o cubo de companhia perguntando por que Doug ter escolhido Shell e como ele sabia que ela seria a única. Ratman responde falando que foi apenas um palpite. O cubo então dá uma ideia para Ratman, dizendo que se transferir a energia para a unidade de criosuspensão da Shell, poderia reiniciar o suporte de vida, mas deixaria ela em um sono eterno até que ela seja acordada novamente, deixando ela nem viva nem morta. Exausto, Ratman rasteja para um cofre de relaxamento e adormece. No chão mostra os arquivos de Shell, falando que ela nunca deveria ser testada pelo fato dela ser anormalmente teimosa e nunca desiste. Esse quadrinho fala sobre os eventos que levaram para o começo de Portal 1 e desencadeou os eventos de Portal 2. Falando nisso, senhoras e senhores, vamos falar agora sobre a história de Portal 2. Let's go. A história continua com o Shell acordando depois de 50 dias para fazer um exercício físico e mental obrigatório. Após fazer tais exercícios, ela volta a dormir. Só acorda com uma mensagem pré-gravada dizendo: Good morning. You have been in suspension for 9999999.
Chell aparentemente estava dormindo por mais de 9 milhões de anos, e depois de ouvir isso, ela ouve uma voz desconhecida vindo da direção da porta. Ela abre a porta e encontra um robô preso a um trilho no teto. Esse robô se chama Whitley, a inteligência artificial que estaria encarregada de cuidar das cobaias de teste enquanto ela estava na unidade criogênica. Ele se apresenta e diz que tem um plano para eles dois escaparem dali. Uma das etapas desse plano seria levar o quarto de Chell de forma delicada até as velhas câmeras de teste. Depois de fazer isso, Whitley pede para Chell achar uma arma que faz buracos. Sendo sincero, qualquer arma faz buracos. Enfim, Chell então entra no antigo cofre de relaxamento, que o primeiro jogo começa. Uma mensagem pré-gravada fala que Aperture Science estava tendo dificuldades técnicas devido a circunstâncias potencialmente apocalípticas, mas que precisaria continuar os testes de qualquer forma. E o primeiro teste, novamente, mostra que colocar cubos em cima de botões gigantes e redondos continua sendo por algum motivo sim. Passando para o segundo teste, Whitley encontra Chell e diz para ela ver se o pedestal no meio da câmera tinha portal gun, fazendo o chão desabar e Chell cair de uns 5 metros. Porém, ela ainda encontra portal gun que novamente só abriu um portal. Depois de alguns testes simples, Chell se encontra com Whitley e eles se juntam para sair dali, tendo que passar pela sala que estava GLaDOS, que estava caída no chão. Whitley então leva Chell para o painel de controle para poder chamar um elevador. Mas quem diria, algo tinha que dar de errado, e sem querer Whitley reativa GLaDOS, fazendo ela separar ele e Chell com aquela frase que realmente entrega sobre o que você vai passar por esse jogo. Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret, but I think we can put our differences behind us, for science. You monster. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Jogando Chell dentro do incinerador do primeiro jogo, GLaDOS fala para ela achar a portal gun que lança ambos os portais e faz ela passar pela última câmera de teste do primeiro jogo, falando sobre seu sistema de caixa preta, lembrando a Chell que ela está presa dentro da Aperture Science. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again, forever. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do. But the important thing is you're back with me, and now I'm on to all your little tricks, so there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. Chell novamente está nas mãos de GLaDOS, tendo que passar por testes com lasers, cubos refletantes, plataformas que se movem, ácido, plataformas que jogam chão em alturas e velocidades preocupantes, cubos de companhia, pontes feitas de pura luz, turrets, receptores de lasers, mais botões, mais lasers, mais alturas preocupantes, salas bonitas e, é claro, mais cubos. E enquanto estávamos falando sobre isso, Whitley andava tentando achar um jeito de tirar eles dali. Chegando no teste 21, onde Whitley desliga as luzes e interrompe o teste. Hey, buddy, I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, Metal Ball, I can hear you. Run! I don't need to do the voice. Run! Whitley resume o plano dele para Chell, que seria correr pelas partes de manutenção da Aperture Science, sabotar a criação de turrets e a fábrica de neurotoxina para poder derrotar GLaDOS novamente, mas que o seu objetivo naquele momento era correr. GLaDOS tenta parar eles, prendendo Chell com turrets, destruindo a passarela que eles estavam passando, até desligando as luzes da onde eles estavam andando, mas nada foi eficaz. Então eles continuam andando até chegar na parte de produção de turrets, onde Chell troca a turret que estava sendo usada como modelo por uma turret defeituosa, fazendo todas as turrets que eram normais serem jogadas fora. Depois disso, eles passam pela exibição da Potato Power. Acredite em mim, isso será importante mais tarde na história. De qualquer forma, eles continuam até chegar à fábrica de neurotoxina, a qual eles destroem, e a neurotoxina chega em níveis perigosamente não letais, fazendo Chell e Whitley serem sugados pelos tubos que a neurotoxina passava. Mas Chell acaba se separando de Whitley e caindo em uma armadilha de GLaDOS. GLaDOS então tenta até matar Chell, mas por causa das sabotagens que ela e Whitley fizeram, todas as tentativas dela não deram certo. Quando Whitley chegou, uma mensagem pré-gravada diz que... Warning.
Central core is 80% corrupt. That's funny. I don't feel corrupt. In fact, I feel pretty good. Alternate core detected. Oh, that's me they're talking about. Weasley então pede para Shell a colocarem um painel de controle para iniciar a transferência de núcleo. GLaDOS obviamente não queria isso, fazendo Chell resolver o impasse. Mesmo com GLaDOS tentando impedir, Chell consegue pressionar um botão para a transferência de núcleo ser concluída. Novamente, GLaDOS é derrotada, fazendo Whitley ficar em controle da Aperture Science, chamando o elevador e deixando a Shell escapar. Não. I can't get over how small you are, but I'm huge. Actually, why do we have to leave right now? Do you have any idea how good this feels? I did this. Tiny little Wheatley did this. You didn't do anything. She did all the work. Oh, really? That's what the two of you think, is it? Well, maybe it's time I did something then. What are you doing? And don't think I'm not onto you too, lady. You know what you are? Selfish. I've done nothing but sacrifice to get us here, and what have you sacrificed? Nothing. Zero. All you've done is boss me around. Well, now who's the boss? Who's the boss? It's me. Shell percebe que Whitley começou a se corromper, se sentindo poderoso, se sentindo o chefão. GLaDOS fica ao lado de Shell e diz que Whitley não tinha feito nada, deixando Whitley bem irritado, transformando GLaDOS em uma batata. Ha! Eu disse que isso ia ser importante. GLaDOS então lembra da voz de Whitley, dizendo que os cientistas tinham feito de tudo para fazer GLaDOS parar de inundar a Aperture Science com neurotoxina. E eles criaram um tipo de tumor para fazer GLaDOS cometer erros idiotas. Whitley nega isso ao ponto de derrubar Chell do elevador, começando a próxima parte desse vídeo, a queda e a batata. So, how are you holding up? Because I'm a potato. GLaDOS e Shell estavam caindo de uma altura aparentemente infinita. GLaDOS explica mais sobre Whitley, dizendo que ele era uma criação das mentes dos cientistas mais inteligentes do mundo, com o objetivo de fazer o idiota mais burro que já viveu, e que Shell havia colocado esse idiota no comando da Aperture Science. Depois disso, elas caem em algumas madeiras, fazendo Shell desmanhar e só acordar quando já estava no chão. Enquanto ela estava levantando, ela percebe que GLaDOS estava sendo levado por um pássaro, e que ela ficaria sozinha até achar GLaDOS novamente, tendo que passar pelas partes. Essa é a parte que eu fiquei tipo, pô, essa mulher é imortal, velho. Isso não é um ser humano, é um clone. Foi aí que eu comecei a duvidar da humanidade da personagem, da principal. Porque, mano, olha a altura de onde ela caiu. Ela bateu numas tábuas, ela desmaiou no ar, se esborrachou no chão e tá viva. Antigos da Aperture Science, chegando até nas velhas esferas de teste, onde nos é apresentado o fundador desse estabelecimento. Welcome, gentlemen, to Aperture Science. Astronauts, war heroes, Olympians, you're here because we want the best. And you are it. So, who is ready to make some science? I am. Now, you already met one another on the limo ride over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson. I own the place. That eager voice you heard is the lovely Carolyn, my assistant. Rest assured, she has transferred your honorarium to the charitable organization of your choice. Isn't that right, Carolyn? Yes, sir, Mr. Johnson. Olha, uma personagem feminina. Tomara que isso não venha nos atrapalhar mais pra frente, não é mesmo? De qualquer forma, vamos ter que falar sobre um homem que acabou de ser apresentado e nos aprofundar mais no passado da Aperture Science. As botas fazem cair de estruturas gigantescas. Então, só que ela não caiu de pé. Aí é que tá. Ela não caiu de pé. Ela se esborrachou no chão, ela perdeu a consciência. Não tem como essas botas ter amortecido a queda. Não vem com essa não, que isso não cola. Ela simplesmente deveria estar morta. Quando ela acorda, ela tá deitada no chão, significando que ela não caiu de pé, velho. Voltando de onde a gente estava, esse é Cave Johnson, criador e CEO da Aperture Pictures, uma empresa desenvolvedora e fabricante de cortinas de chuveiro high-tech para a maioria das Forças Armadas dos Estados Unidos, que também foi vendida para o público. Incrivelmente, isso fez Johnson ficar bilionário, tanto é que ele usou esse dinheiro para comprar uma mina de sal, onde ficaria a sede da Aperture Pictures. Johnson quis trocar o foco da empresa e começou a fazer experimentos mais puxados para a ciência, finalmente trocando o nome da empresa para Aperture Science. E com pouco tempo no rumo da ciência,
conseguiu o prêmio de melhor empresa científica em 1947. Agora, pulando lá para os anos 50, a Aperture Science estava prosperando. Johnson esteve tendo um papel ativo nos testes, fazendo mensagens pré-gravadas que guiavam os cobaias de teste, que consistiam de astronautas, atletas olímpicos e heróis de guerra especialmente selecionados. E mais ou menos por esse tempo que Johnson tinha contratado sua assistente Carolyn, que auxiliava ele e permaneceu leal a ele por décadas. E cá entre nós, esse relacionamento não era só profissional. E foi nesse tempo que a Aperture Science estava desenvolvendo sua maior criação, o dispositivo de tunelamento quântico, ou a famosa Portal Gun. Dando mais um pulo agora lá para os anos 60, a Aperture Science já tinha saído da sua era de ouro e vários projetos estavam presos em fase de teste. E vários testes estavam sendo engavetados porque estavam violando regulamentos de saúde e segurança. Tanto é que em 1961, Johnson pediu para todas as partes inferiores à esfera de teste 09 serem seladas, simplesmente para esconder os experimentos antiéticos que estavam tendo lá. Isso me lembra uma mesa preta aí. E lá para 1968, a Aperture Science estava sendo investigada sobre o desaparecimento de vários astronautas depois que eles faziam seus testes. Tanto é que mais tarde, a Aperture Science estava praticamente Olha, é um jogo que tem alienígena e portais, você quer lógica? Eu não lembro de alienígena, mas sim, é um jogo que tem portais de ficção científica e tudo mais. Você quer lógica? Porra, mas todo jogo é baseado em lógica e física e ciência, velho. Tem que ter um mínimo aí, né? Tem que ter um mínimo de lógica e ciência aí, velho. É um furo de roteiro. Não adianta você querer me convencer que não é, porque aquela queda ali é um furo de roteiro. Falida. Tanto é que ela não poderia contratar candidatos decentes para os testes. E ela teve que começar a pegar moradores de rua. E pagava $60 para cada um que participasse e saísse vivo. E se eles quisessem mais $60, a Aperture Science os dava a chance de se voluntariar para literalmente serem desmontados e montados novamente em nome da ciência. Johnson ficou tão amargo por causa... Ela não deveria desmaiar com a queda. Exatamente. O fato dela ter desmaiado com a queda mostra que ela não estava caindo de pé. Ela estava caindo deitada ou de cabeça, tá ligado? E aí, do nada, ela consegue acordar, ela consegue sobreviver àquela queda gigantesca e acordar como se fosse só, cair da cama. Não, né? Só não, né? Da falência de sua empresa, que nem escondia o desprezo pelo sem-teto que ele foi obrigado a contratar. Tanto é que chegou a culpar a Black Mesa por causa de seus problemas financeiros, falando que a empresa rival tinha roubado vários de seus projetos. Mas obviamente não conseguiu nenhum apoio para deixar essa acusação de pé, enquanto Black Mesa continuava a crescer e a Aperture Science continuava caindo. Porém, lá para os anos 70... Pera, o que tá acontecendo? É sério isso? Pelo amor de Deus. Entre os anos 70, a Aperture Science estava trabalhando em um projeto super promissor, sendo um barco chamado de Borealis. Mas, na pressa de vencer a Black Mesa em conseguir financiamento, a Aperture Science simplesmente ignorou várias medidas de segurança, fazendo o barco, junto com a sua tripulação, desaparecer em um piscar de olhos. Exatamente que nem o Titanic. Agora em Half-Life, mais precisamente no primeiro episódio, quando o jogador está no núcleo da cidadela, vemos uma gravação de Judith Mossman, uma das operadoras das resistências aos Combines. E traidora também. Onde ela finalmente tinha achado o barco Borealis. Porém, tentando enviar a transmissão para White Forest, ela tinha sido atacada pelos Combines, mas foi recuperada por Gordon e Alex. E depois, no segundo episódio, quando chegamos em White Forest, entregamos os dados para a resistência, revela que Mossman estava mandando algumas fotografias, coordenadas, plantas e algumas frequências depois que a transmissão acaba. E Eli Vance, o líder da resistência, e Isaac Kleiner, o cientista principal da resistência, entre uma discussão sobre se Borealis deveria ser usado a favor da resistência ou se ele deveria ser destruído. Coisas que nunca aconteceram porque a gente nunca viu o número 3, infelizmente, mas quem sabe um dia. Verdade. Borealis. Certo. Enfim, em outubro de 1976, Johnson aumentou sua lista de cobaias para baixo risco, agora tendo crianças órfãs, pacientes psiquiátricos e idosos. A Aperture Science ainda estava decaindo financeiramente, e Johnson estava tão desesperado para um produto novo que ele comprou aproximadamente uns 70 bilhões de dólares em pedras lunares para o desenvolvimento dos gel de modalidade, mesmo não tendo dinheiro suficiente para cobrir tais custos. Mas ao descobrir que poeira lunar era um ótimo condutor de portais, Johnson teve um papel ativo no desenvolvimento do gel de conversão. Logo vamos explicar sobre o que são esses gels. Mas pelo contato que Johnson teve com a poeira lunar, ele contraiu uma doença grave que acabou danificando seus pulmões e causou a falência de seus rins. Em resposta à luta da Aperture em conseguir cobaias para os testes no meio da falência, Johnson fez os testes serem obrigatórios para todos os funcionários, fazendo a qualidade das cobaias subir bastante, mas reduziu drasticamente a retenção dos funcionários. Percebendo isso, Johnson finalmente parou de fazer testes com os humanos. Mas durante esse tempo, ele ainda gravava suas
suas mensagens pré-gravadas, mas poucas eram sobre os testes em si, sim sobre o futuro da empresa. E como ele estava desesperado para enganar a morte, em 1982, ele ordenou aos seus engenheiros e técnicos que começassem a desenvolver um tipo de inteligência artificial que conseguisse guardar sua consciência. Porém, caso o sistema não ficasse pronto antes dele morrer, ele queria que Caroline, sua assistente, fosse promovida ao cargo de CEO da Aperture Science. E bem, depois de um tempo, Johnson morre sem conseguir guardar sua consciência em uma máquina. Porém, outra coisa aconteceu. Mas antes de falar sobre isso, onde será que está a GLaDOS? Agora, onde a gente estava mesmo? Ah, lembrei. Shell tinha chegado nas velhas esferas de teste, onde ela tem que passar por testes que envolviam gels, um tipo de líquido que mudava a física do que ele estava em contato. Eu não faço a mínima ideia de como explicar isso melhor. Tendo... É sobre isso. Pera aí, deixa eu me ajeitar aqui que minhas pernas tá doendo já. Deixa eu abastecer minha água. Que agora vai começar a esquizofrenia. Agora vai começar a parte mais louca do jogo. A parte em que eles envolvem a lua na parada. A parte que pra mim estragou o jogo. Bora lá. O gel de repulsão, um gel azul claro que faz tudo que entra em contato com ele ser lançado. O gel de propulsão, um gel laranja que aumenta a velocidade de tudo que entra em contato com ele. O gel de conversão, um gel que faz qualquer superfície que ele entre em contato ser portável, sabe? Dá pra colocar portais nele. E o gel de limpeza que... Ser portável foi a pior frase que ele poderia usar pra definir esse gel, né? Pera, esse barco tem a capacidade de teletransportar entre locais, matéria e dimensões, e os combines, a raça alienígena, militar mais pica, querem o navio porque eles não conseguem fazer teletransporte. Ah, então nesse Half-Life aí rola alienígena também, e é tudo interligado, é tudo a mesma história, tá tudo dentro da mesma história dessa empresa louca aí. E é só água, não tem muito o que falar além disso. Depois de passar por alguns testes com gels, Shell finalmente encontra GLaDOS, ou Potatoes, já que, né, ela é uma batata. Que explica pra Shell que caso elas queiram derrotar Whitley, elas precisam ajudar uma outra, mesmo que não gostem dessa ideia. Shell então coloca GLaDOS em sua Portal Gun, tirando GLaDOS de cima de um botão que estava bloqueando a entrada do elevador para o próximo teste. Só uma nota, perto do lugar onde GLaDOS estava, tem como você achar onde o Borealis provavelmente ficava, sendo um pequeno easter egg que conecta Half-Life e Portal. Agora com a GLaDOS, Shell teve que passar por mais alguns testes com gels. Porém, GLaDOS reconheceu a voz que estava acompanhando os testes com elas. Então... The testing area is just up ahead. The quicker you get through, the quicker you'll get your $60. Hold on, who? Caroline, are the compensation vouchers ready? Yes, sir, Miss Johnson. Why did I just... Who is that? What the hell is going on here? Those people in the portrait. They look so familiar. Bem, aparentemente a GLaDOS não estava se dando muito bem com o fato de conhecer Cave Johnson, mas vamos continuar. Thank you. I can't believe I'm thanking these people for staggering your way through Aperture Science's propulsion gel testing. You've made some real contributions to society for a change, and for that, you... Olha, eu vou falar, a melhor... disparadamente, se você pesquisar, você vai ver que a dublagem brasileira é a melhor dublagem do mundo, tá ligado? Porque a gente, literalmente, a gente não só traduz um texto, uma obra audiovisual. A gente literalmente faz uma versão brasileira. Então a gente muda piadas, a gente cria contextos, a gente realmente faz uma versão para os brasileiros entenderem a história, tá ligado? Então a dublagem brasileira é incrível. Mas eu tenho que tirar o chapéu que de todos os jogos dublados em inglês que eu já joguei, esse foi o melhor, velho. Porque o fato do Whitley ter aquele sotaque, as emoções que ele conseguia transmitir nos textos que ele passava, era muito legal, sabe? Tipo, tornava o personagem muito vivo, profundo e cativante. E mesmo os personagens pau no cu, que é a GLaDOS e o... Eu esqueci o nome do CEO aí da empresa, tá ligado? Você vê que tinha emoção, eles conseguiam passar a personalidade do personagem nas falas, tá ligado? Eles colocavam profundidade na voz, eles colocavam as intenções no que eles estavam dizendo, inflexões nos momentos certos. Não era só alguém lendo um texto, tá ligado? Pra ganhar dinheiro, velho.
Isso eu achei fantástico. Foi feito com cuidado, tá ligado? Dá pra ver que o jogo foi muito bem feito e foi feito com cuidado. Então, tipo, eu tenho que elogiar isso porque é a parte que eu quero entrar, sabe? É o tipo é o mercado onde eu quero trabalhar. Então, tipo, eu sempre presto muita atenção nessas coisas. E eu acho isso muito cativante, tá ligado? O dublador dele é um comediante do Whitley. Ah, então faz sentido. Então o cara já tem experiência em atuação, tá ligado? Então bora. Humanity is grateful. If you had any belongings, please pick them up now. We don't want old newspapers and sticks cluttering up the building. For many of you, I realize $60 is an unprecedented windfall, so don't go spending it all on, I don't know, Carolyn, what do these people buy? Tattered hats? Beard dirt? Carolyn, why do I know this woman? Did I kill her? Or, oh my God. Look, you're doing a great job. Can you handle things for yourself for a while? I need to think. Ok, nesse ponto da história você já deve saber, mas explicando, um pouco antes de Cave Johnson morrer, ele gravou uma das últimas mensagens pré-gravadas que a gente consegue ouvir dentro do jogo. The point is, if we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now. Brain mapping, artificial intelligence. We should have been working on it 30 years ago. I will say this, and I'm gonna say it on tape so everybody hears it 100 times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. Now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that, but you make her. Hell, put her in my computer, I don't care. All right, test's over. No final de tudo, foi assim que a GLaDOS nasceu. Por causa dessa gravação, Caroline foi obrigada a virar CEO da Aperture Science e ainda por cima se tornou um robô gigante assassino. GLaDOS, tendo noção disso, ela quis parar para pensar um pouco. Mais tarde, ela chegou perto da válvula para voltar para a Aperture Science. GLaDOS teve um plano para derrotar Whitley, que seria contar um paradoxo para ele, já que robôs entram em colapso tentando resolver eles. Depois disso, Shell e GLaDOS finalmente voltam para a Whitley Science. Chegando de volta na Aperture Science, elas Esse plano do paradoxo foi o plano mais idiota que eu já vi. Eu fiquei tipo, mano, sério? É sério isso, velho? conseguem perceber que os estabelecimentos estavam um puro caos. Os núcleos estavam entrando em colapso direto, enquanto Whitley bagunçava todo o estabelecimento. Tanto é que, em busca de cobaias para os seus testes, estupidamente fáceis, ele fez um híbrido dos cubos e as turrets, fazendo os Franken turrets, que, nas palavras dele mesmo... For God's sake, your boxes with legs! It's literally your only purpose. Walking onto buttons. How can you not do the one thing you're designed for? Fazendo o Shell terminar o teste para as caixas, elas conseguem confrontar o Whitley, mas o plano de GLaDOS não deu certo, já que o Whitley é tão burro que um paradoxo simples não afeta ele. Mas agora é... Exato, tá ligado? Por isso o plano foi idiota, velho. Elas têm que passar pelos testes de Whitley, que basicamente eram os testes de GLaDOS enfiados um no outro, contendo gels, um tipo de túnel antigravitacional e, como sempre, mais cubos. Mas no meio disso, Whitley ficou entediado de testar Shell e diz que achou robôs criados especificamente para testes. E GLaDOS explica que esses robôs eram a... Salve, Orlando, maninho! Salve, salve! Seja muito bem-vindo, obrigado pelos 7 meses aí, cara, me aturando, é nóis! Tamo junto, parceiro! Iniciativa de teste cooperativo. Relaxa, já vamos falar sobre isso também. Fazendo uma armadilha para Shell e GLaDOS, finalmente chegando à parte onde ele as mata. Whitley explica que essa era a parte onde ele as matava, mas Shell consegue escapar usando um gel de conversão e começa a fugir pelas partes de manutenção da Aperture Science. Ele tentou parar as duas, que nem GLaDOS, tentou quebrar os passarelas que elas estavam passando, usou uma armadilha de turrets e tentou usar várias vezes uma esmagadora para matar as duas, mas nada foi eficaz. Perto do covil de Whitley, GLaDOS tem uma ideia para derrotar ele, que seria colocar núcleos corrompidos para forçar uma troca de núcleo. Shell concorda e finalmente elas chegam no covil de Whitley. Ele explica que se deu liberdade de assistir a gravação da luta do primeiro jogo e explica seu plano de 4 etapas, sendo elas nada de superfície com portais, começa a neurotoxina imediatamente, escudo de bombas para ele e aí vinha a 4ª etapa, que seria bombas sendo jogadas em Shell. Só que tipo, o cara é tão burro porque ele tem todos esses planos geniais dele, mas ele faz a luta num lugar onde literalmente dá pra ver um cano dessa gosma aí que torna qualquer superfície apta a receber portais. E ele coloca escudos, mas ele continua usando bombas, tá ligado? Que poderão ser usadas contra ele. Então, tipo, mano...
Ai, mano, é só a diversão, tá ligado? É só dar risada. Olha, a resposta do chat GPT para a pergunta: se 3 toalhas molhadas levam 3 horas para secarem ao sol, quantas horas levariam 9 toalhas molhadas para secarem nas mesmas condições? É 9 horas, pois o tempo que leva para as toalhas secarem é proporcionalmente à quantidade de toalhas. Inteligência artificial é fácil de enganar. O Whitley esqueceu que tinha um tubo de gel de conversão na sala dele. Chell então atraiu as bombas de Whitley para explodir o tubo e encher o covil dele de gel de conversão. GLaDOS manda 3 núcleos para Chell colocar no Whitley, sendo eles um núcleo de espaço, um núcleo de aventura e o núcleo de fatos. Chell consegue colocar esses núcleos no corpo de Whitley, forçando uma transferência de núcleo. Eu não sabia quais eram os núcleos, tá ligado? Isso é interessante de saber quais eram os núcleos que a gente tava colocando. Passe, fazendo Chell ter que apertar o botão de passe, como sempre. Mas Whitley diz a última parte do plano dele, que era sabotar o botão de transferência de núcleo. Ele explode o botão da transferência e faz Chell ficar caído no chão. Chell olha pra cima e vê que o teto foi quebrado, tendo uma visão para a lua. E por lembrar que Pó Lunar era um ótimo condutor de portais, ela tira um portal para a lua. Aí vem a maior mentira do jogo que me fez tiltar e me fez achar esse final ridículo e horrível, tá ligado? Porque a pessoa com uma arma de portais aqui na Terra mira na Lua, solta o tiro e o portal se abre quase que instantaneamente lá na fucking Lua. Tá ligado? Não é que levou tempo pra alcançar até lá a arma de portal. Não. Simplesmente abre automaticamente, como se fosse um interruptor. Eu ligo aqui e abre lá, tá ligado? Mano. Ai, velho, vocês podem defender o quanto for, mas essa parte aqui é simplesmente esquizofrênica demais pra mim, velho. É mais esquizofrênica do que o Rat lá. Sendo uma das melhores cenas de todos os jogos. Space! Agora ela tá na Lua sem equipamento nenhum e respirando. É um jogo sobre ciência, chat. Respeita. Let go! We're in space! Let go! Let go! I'm still connected! I can pull myself in! I can still fix this! I already fixed it, and you are not coming back. Oh no! Change your plans! Hold on to me! Tighter! Grab me! Grab me! Grab me! Grab A cooperação e o trabalho em equipe deles. Mas, no final dos testes, GLaDOS mandou os 2 robôs para as partes de manutenção da Aperture Science, com a missão de achar um arquivo que mostrava localizações de alguns objetos. Depois eles explodem. Massa e velocidade, tendo testes focados em os robôs serem arremessados pelo ar e pegar coisas no meio do caminho. No final dos testes, GLaDOS manda eles recuperarem alguns projetos nas partes de manutenção da Aperture Science. E novamente, eles explodem. Superfície de luz dura, uma série de testes que envolviam pontes feitas de pura luz para serem concluídas. De novo, no final do teste, GLaDOS manda os robôs irem nas partes de manutenção da Aperture Science para baixar uma série de códigos, que GLaDOS não deixa eles ouvirem, abafando o som com uma série de blá blá blás. E claro, eles explodem. Funis de excursão são uma série de testes usando aquele tal tubo antigravitacional, mostrando como eles funcionam e se aprofundando na sua função de reversão. No final dos testes, GLaDOS manda eles chegarem na estação de energia para ativar e fornecer energia para a próxima série de testes. E se eu não me engano, eles explodem no final. Géis de mobilidade. GLaDOS agora tem acesso à válvula das partes inferiores da Aperture Science, que aparentemente estava cheia de cobaias humanas. Já que Atlas e P-Body não podem morrer, GLaDOS acha que fazer testes com eles não era a mesma coisa de que fazer teste com os humanos. Essa série de testes junta todos os elementos dos testes anteriores, mas junta com os géis de mobilidade. Ao chegar lá, Atlas e P-Body abrem a válvula fazendo um toca aqui. GLaDOS então fala que eles salvaram a ciência. Eles comemoram um pouco e GLaDOS afirma que tem muito trabalho
fazer, e como sempre explode eles. Agora, na DLC Portal 2 Fear Reveal, eles adicionaram mais uma série de testes, então vamos falar sobre ela agora. Terapia de arte. GLaDOS reconstrói os robôs novamente, dizendo que já fazia 100 mil anos depois deles terem feito os testes com os gels de mobilidade, e afirma que todos os seres humanos que eles salvaram estão bem. GLaDOS então faz Atlas e P-Body passar por esses testes que eram para ser um tipo de exposição de arte, porém o estabelecimento estava tendo vários problemas técnicos. No quarto teste, a máquina que desmonta os robôs estragou, fazendo GLaDOS mandar Atlas e P-Body passar por um teste incompleto. Ela fala que tinha mentido sobre os humanos estarem bem, e que na verdade não se passava 100 mil anos que eles tinham feito os testes com gel de mobilidade. Na verdade, GLaDOS já tinham matado todas as cobaias de teste, no intervalo de uma semana, sendo forçada a reconstruir os robôs novamente. GLaDOS acredita que ela, no caso a Chell, tinha voltado e que tinha ganhado poder sobre um velho grupo de mainframes, sendo uma ameaça para toda a Aperture Science. Então, Atlas e P-Body passa pelo resto dos testes, como se fosse um tipo de treinamento para eles serem máquinas mortíferas, mesmo que esse treinamento só seja passar por testes e serem instigados enquanto isso. Porém, na última câmera, GLaDOS avisa que a máquina de remontagem foi quebrada, e caso eles morram, essa seria uma morte permanente. Mas os robôs conseguem finalmente chegar no velho mainframe, que estava sendo controlado por um ninho de pássaros. GLaDOS, sabendo disso, ela pede para os robôs recuarem, por causa de sua fobia que ela ganhou dos tempos que ela virou uma batata. Mas os dois robôs conseguem afastar o pássaro e trancar ele do lado de fora da Aperture Science. Porém, GLaDOS percebe que o pássaro tinha deixado 3 ovos. De começo, ela pediu para os robôs destruírem os ovos, porém, ela teve outra ideia e acabou chocando eles num tipo de ninho superficial, no intuito de treinar eles como suas pequenas máquinas mortíferas. Finalmente acabei. Mas agora temos que fazer a pergunta: você deveria jogar Portal? Sim. É um jogo incrível. Apesar dos pesares. Vou parar de falar mal do jogo, porque o jogo é bom. Jogos para fazer esse vídeo me fez entender por que Portal é uma das minhas franquias favoritas até hoje. A jogabilidade é diferente de tudo que eu já tinha visto em vários outros jogos. As músicas de ambiente desse jogo são incríveis, tanto é que eu escuto-as até hoje. Os personagens são comoventes, tanto é que você meio que entende eles, além do que o jogo está tentando nos mostrar. E claro, a história de cair o queixo, tendo horas que deixa qualquer um arrepiado ou até emocionado. Pra mim, esse jogo é uma obra-prima. Claro, tem seus erros, mas seus pontos positivos conseguem esconder completamente tais erros. Se tiver que dar uma nota para Portal, seria um sólido 8/10. Por ser um jogo de história, a campanha principal fica meio repetitiva, mas ainda é muito bom de rejogar. Eu dei 5/10 porque pra mim o final conta muito, velho. Para poder jogar junto. Tendo até como jogar câmeras de teste criadas pelos jogadores. Tanto é que eu mesmo já fiz algumas. Se vocês quiserem tentar, o link vai estar aí na descrição. Agora eu quero saber de vocês. O que você acha da magnífica história de Portal? Caso tenha gostado, ficarei muito agradecido se vocês pudessem dar um like e compartilhar esse vídeo. Porque como um amigo meu disse, este vídeo deu um trabalhão. Eu levei mais de 2 meses editando isso e, bem, é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Meu nome é KinaDub e até o próximo vídeo. Já que o cara fala assim, 2 meses editando um vídeo, parece que ele tá exagerando, mas não é, velho. Eu entendo perfeitamente, maninho. Vou deixar o like aqui. O vídeo tem seus problemas também, mas em suma ele é bom, tá ligado? Em suma ele é bom. É isso, chat. Inclusive, vou mandar o link aí pra vocês também, se vocês quiserem reassistir ou ir lá e dar um like também pra ajudar a galera. Aí, mano.